Bom, gente, vamos falar de sustentabilidade na cachaça. Então, tem diversas coisas que mostram que um projeto é sustentável. Primeiro, começa pela técnica agrícola, né? A forma com que você planta a sua cana, cuidados que você tem, né? E é importante, quanto menos agrotóxicos, menos adubação química você usar, melhor. Então, por exemplo, quando você utiliza o vinhoto para irrigar o seu canavial, você diminui a necessidade de adubação. Não estou falando para ser orgânico, não. Estou falando para você otimizar ao máximo o seu recurso, que são as sobras da sua fábrica. Então, por exemplo, eu posso fazer uma compostagem com bagaço. E esse bagaço eu posso usar, né, essa compostagem eu posso usar também no canavial como adubo. Na minha caldeira ou na minha fornalha, eu tenho cinza. Essas cinzas, elas podem ter a função de corrigir o pH se ela não molhar, e também são nutrientes que eu estou colocando no solo. Então eu posso usar a cinza como também adubo. Então já falei do vinhoto, falei da cinza e falei da compostagem que eu posso fazer com bagaço. Tudo isso são técnicas agrícolas que eu posso adicionar ao meu processo, diminuindo a utilização de adubação química e de uso de agrotóxicos também. Outra questão é a questão da água. A água, você tem a água potável, que é a água que entra no processo de produção, e você tem a água que não precisa ser potável. Essa água que não precisa ser potável, eu posso otimizar o uso dela. Por quê? Porque é uma água que 90% dela é usada para resfriar o alambique, uma outra percentual para fazer limpeza. A parte que é usada para resfriar, eu posso usar a água, resfriar meu alambique e bombear de novo para cima e recircular essa água. Com isso eu vou diminuir o consumo de água, vou diminuir a utilização de recursos, né, que a gente tem ali naquela propriedade, né, principalmente da água, né, e com isso eu vou ter mais sustentabilidade. Outra questão também que você pode trabalhar, a questão da energia solar, né? A energia solar é um processo sustentável. Você utiliza a energia do sol, transforma em energia elétrica, e essa transformação você consegue, além de reduzir custo, evitar também que haja no futuro algum problema por excesso de demanda de energia no país. Outra possibilidade muito usada que eu já comecei a fazer aqui e quero aumentar isso aí, é parceria com pequenos produtores plantando cana. Então, à medida que a gente resolve a questão comercial de cachaça, ou seja, eu tenho venda para o meu produto, eu posso também garantir a compra de cana de pequenos produtores. Com isso, há uma questão social aí, onde eu estou dando mais uma renda para os pequenos produtores, que às vezes não vão viver só de cana, mas vai ter a cana como uma das composições ali da renda familiar desses pequenos produtores. O uso do vinhoto, né? O uso do vinhoto como adubação, e também pode ser usado para alimentação de gado. A mesma coisa o bagaço, que pode ser usado para compostagem. Grande parte ou metade dele é usado na queima na própria caldeira, desde que a gente tenha uma moinha deficiente. Se o cara não tem moinha deficiente, vai acabar melando a caldeira toda. Mas isso a gente subentende. Se você tem um projeto de cachaça, você tem que ter uma extração boa para você ter eficiência de produção. Quando a gente fala de projeto sustentável, você tem que ser sustentável financeiramente também. E para ser sustentável financeiramente, você tem que ter uma boa extração na moenda. Então esse bagaço, parte dele eu queimo na caldeira, parte dele eu posso fazer compostagem para jogar no meu próprio solo. Com relação à fumaça da caldeira ou da fornalha, tem um sistema antifuligem, que alguns projetos de meio ambiente estão exigindo. Aqui para minha fábrica foi exigido, ou seja, você elimina a eliminação de fuligem pela chaminé
da fornalha. É uma prática sustentável também, porque você coleta a cinza, você coleta essa fuligem e essa fuligem também vai voltar para o solo. Questão do óleo de lubrificação, eu aqui na minha fábrica eu utilizo meu óleo de lubrificação da moenda, que sobra, que sai da moenda, para lubrificar as esteiras que transportam o bagaço. Com isso eu dou um destino para esse óleo, de forma que eu não tenha resíduo de óleo na minha fábrica, porque todo ele eu uso para lubrificar as esteiras. A gente tem bastante esteiras aqui na fábrica e funciona muito bem. E por último, é o projeto que a gente tem mais trabalhado e mais falado nele, mais tendo resultados favoráveis e interessantes, é a questão do envelhecimento sustentável, aonde eu elimino, né, a questão do risco ambiental de amanhã não ter mais bálsamo, não ter mais frejó, não ter mais amendoim, justamente porque eu estou plantando essas árvores na minha própria fazenda, ou seja, eu garanto que eu vou ter essa madeira no futuro e garanto também a preservação dessa madeira para as próximas gerações, né? Para a maioria das fábricas de cachaça são fábricas que são familiares, ou seja, a tendência é às vezes o filho ou o neto ou o bisneto seu amanhã está usufruindo desse plantio de árvore que você fez, e ele vai dar sequência nesse processo, principalmente com as novidades surgidas a partir da legislação nova que permite o acondicionamento. Então é isso, um grande abraço a todos.